Olá, eu sou o Igor Maia e esse é o Lencast, o podcast do Lem. Esta é a segunda temporada do nosso podcast. E para essa temporada, reunimos fazedores de cultura de todo o Espírito Santo. Nesse episódio, vamos dialogar sobre patrimônio cultural em território capixaba. Acompanhe agora essa conversa. Olá, sou Gabriela Carvalho Schwenk, integrante do LEM, e este é o Lencast, o podcast do LEM. Hoje iremos conversar com o Thiago Balbino, artista plástico, ilustrador, produtor cultural e fundador da Casa da Barra, e o nosso convidado para mediar a conversa entre Gabriel Lordelo e Nara Novaes. Gabriel Lordelo é fotógrafo e sócio da Mosaico Fotogaleria e Mosaico Imagem. Por muitos anos trabalhou com fotojornalismo. E Nara Novaes é pesquisadora, artista visual, fotógrafa, dançarina, cantora e produtora cultural, e também professora. Os dois têm uma relação muito significativa com o registro do patrimônio cultural do território capixaba. E este é o assunto de hoje, patrimônio cultural e território capixaba. A gente sabe que no estado do Espírito Santo a gente tem uma grande diversidade de manifestações culturais, né, como o Congo, o Ticumbi, a Fincada de Mastro, de São Benedito, a Folia de Reis, o Carnaval de Máscaras do Congo da Roda d'Água, as rodas de Caxambu de Monte Alegre e tantas outras. E cada pedacinho do nosso território tem uma riqueza imensa quando nós falamos de tradições populares e únicas, que acontecem apenas aqui. Algumas pessoas têm o privilégio de conviver com as tradições de origem quilombola e com os mestres ainda na infância. Outros entram em contato com saberes tradicionais por meio de investigações acadêmicas ou se sentem atraídos pelos sons dos instrumentos e pelos cantos em alguma festividade. Seja como for, vivenciar essa experiência do contato em carne e osso é um momento especial, até mesmo para profissionais envolvidos com arte e cultura. E aí, como que vocês se envolveram no universo dos saberes e fazeres? Como que foi esse primeiro contato que vocês tiveram, cada um na sua história, né? E como que foi também, no caso de chegar nesse lugar, né? Como que foi a emoção, né, de vivenciar isso, de ter a ideia, né, do que você está realmente, né, vivenciando nessas festas, nesses momentos? Primeiramente, eu sou o Gabriel Lordelo. Primeiramente, obrigado pelo convite aí de participar. O LEM, eu já tive a oportunidade de participar em outros projetos e eu acho um trabalho super importante e agradeço aí pelo convite mais uma vez. Eu, dos três aqui que estão sentados à mesa, eu acho que sou o único que não nasci ali dentro, né, de uma dessas manifestações, né? O meu interesse começa, eu acho, e eu tentei pensar assim, desde a minha infância, na festa de São Pedro, era a paróquia que a minha família frequentava, minha mãe muito católica, muito religiosa até hoje, e eu acho que ali começou o meu interesse por aquela manifestação ali, de representar, normalmente representa a fé, né, representa alguma coisa. E depois, como jornalista, nas minhas primeiras pesquisas, né, de fotógrafos, de referências, eu me interessei desde o início pela fotografia mais humanista, né? Fotografia das pessoas, dos povos, do cotidiano. E o Rogério Medeiros foi meu grande professor, assim, né? Eu hoje tenho o prazer de ter esse acervo lá na Mosaico Fotogaleria, que a gente constantemente tem demandas de pesquisa e cada pesquisa é uma volta no tempo. Mas aí no meu trabalho, a partir do ano 2000, eu começo a fotografar, ainda em filme, as manifestações folclóricas. Então, em contato com alguns amigos que eram na comissão de folclore, a gente recebia essas informações e ia até os lugares. Então, de início, eu como um fotógrafo jovem, começando, você se interessa pelas cores, pelo pitoresco, né? Pelo bonito, né? O canto e tal, nossa, que maravilha e tal. E por muito tempo, o meu pensamento era aquele, um registro estético, e sabendo que aquilo tinha um valor, né, histórico e tal, e eu fui desenvolvendo
depois e conhecendo e convivendo, né? A minha educação sempre foi... Meus pais são de classe média, funcionários públicos, mas são pessoas muito simples e sempre valorizaram as pessoas simples. E eu aprendi, para mim, não é o dinheiro que faz uma pessoa ser valorosa, né? E eu acho que o que mais me atraiu nessas manifestações foram esses mestres, essas pessoas que são simples, no sentido financeiro, né, vamos dizer assim, mas são muito ricos de conhecimento, de saber distribuir essa cultura, essa tradição que eles carregam, né, e eles transmitem. Então, acho que meu contato foi esse. Eu comecei a partir do ano 2000 até hoje. Eu vou todos os anos frequentando as apresentações de Ticumbi, de Congo, de Folia de Reis, Reis de Bois, e vamos listar aí, Jongo, Caxambu. Eu acho que quanto mais eu fui descobrindo essas manifestações, mais fui me aproximando, aí eu fui mudando a minha cabeça na forma de enxergar, né? Tipo assim, a documentação disso não pode vir daquela visão que era a visão europeia, né? Olha que bonito, olha que interessante, olha que legal. Você tem que sair disso para você conseguir se aproximar mais e entender como eles se veem, como eles querem ser vistos. Eles gostam da maneira que a gente apresenta eles, assim. Então, com esse tempo, eu já fui me questionando e crescendo um pouco esse pensamento de não pode ser só a minha visão, né? Claro que a visão artística e poética é de cada um, é pessoal. É isso, não vou ficar falando aqui. Queria agradecer também, né, a todos presentes, todas. Sou o Thiago, né, como foi apresentado, Thiago Balbino. E, muito feliz de estar aqui, contribuindo, participando, né, trazendo um pouco, assim, dessa história, da nossa história, né. Então, esse primeiro contato que eu tive com a cultura popular, né, eu tive esse privilégio de nascer dentro de um círculo familiar que traz isso já em sua história, né? Eu sou neto do Tertulino Balbino, mestre do Ticumbi, da Bárbara dos Santos, que foi uma super mulher também, que de certa forma trouxe isso, né, para a família, assim, na nossa histórica família, assim. O pai da minha avó também já havia sido mestre do Ticumbi, né? Então, o meu avô, ele herda um legado que vem do sogro dele, de certa forma, né? Não diretamente, porque depois do sogro dele teve outro mestre, e aí esse mestre passa para o meu avô. E para mim, assim, foi bem interessante, porque desde pequeno, participando, eu fiz parte do Ticumbi também, né? Um pequeno Congo, né? Né? E para mim era muito, muito, assim, instigante, desafiador e algo que eu tinha que encarar, assim, que enfrentar, né? Porque eu já cresci sabendo o tamanho do meu avô. Quando eu era pequeno, já vinha, né? Todo final de ano já recebia pessoas como Rogério Medeiros, historiadores como Hermógenes, pessoas em volta do meu avô querendo entrevistá-lo, saber, né? Tudo isso, né? E isso alimentou em mim um desejo de ser algo assim também, assim, né? Parecido, né? Eu quero que as pessoas se interessem nas coisas que eu faço também. Então eu acho que isso influenciou um pouco para eu despertar essa minha veia artística, né? E só que tem aquela coisa, né? A gente cresce no meio e aí chega a puberdade, a adolescência, né? E as coisas meio que se subvertem, né? E aí a gente tem várias razões, né? A gente vai pensar um pouco em racismo estrutural, né? À medida que quando você é um adolescente e trabalha e participa de uma manifestação de raiz africana tão presente, né? Aí na escola as pessoas, né, falam, fazem piada, sabe? Então, tipo, você fica naquela de negação, né? Eu participo, todo final de ano eu tô lá participando, mas durante o ano
eu sofro um certo bullying, né? As pessoas, eu não falo para todo mundo e tem essa questão, né? Então, esse orgulho, ele é construído, né, com o tempo, né? Porque também a maturidade de um jovem, muitas vezes, não permite que a gente enxergue, né, o valor, né, que a gente tem ali, ou até mesmo a força para sustentar, né, esse legado, né? Então, quando eu entro na universidade e eu começo a estudar e perceber que dentro do ambiente acadêmico, as referências são todas elas, de certa forma, brancas, né? Eu começo a entender que as referências que eu tenho dentro de casa, dentro da minha família, que são aquelas que vão realmente me sustentar, né? Porque eu já me via na universidade como uma pessoa preta, né? Eu entro na universidade já com essa racialização, né? Até por conta das construções familiares, né? De origem quilombola, né? Então, todo ano que eu ia para a Conceição da Barra, a gente ia para a roça, ficava lá no quilombo e tal, né? Então essa autoestima, ela começa a ser construída nesse período, né? Então eu começo a enxergar de outra forma, né? Então já na academia, eu começo a usar essa estética, essa visão, né? Essa história, né? Esse legado dentro da minha produção, né? E isso começa, de certa forma, a me libertar também, né? Então, eu considero que toda vez que eu penso sobre a minha ancestralidade, eu enxergo isso, assim, que é um começo que é um peso que talvez é grande demais para uma criança, para um jovem, né? E com o passar do tempo, com a maturidade, eu vou conseguindo carregar esse peso, vou conseguindo, não que eu já consiga hoje, mas eu sinto que hoje eu tenho muito mais desenvoltura para entender, sabe? Para participar. Cada ano que eu participo, que eu estou lá no norte do estado, no Ticumbi, eu compreendo cada vez mais, assim, as linguagens, né? Hoje eu já me sinto um pesquisador, né? Então eu pego as letras lá do caderninho do meu avô, olho, leio, entendo, busco a métrica, né? Então tudo isso eu acho que constrói, né? E até das voltas do mundo que a gente dá também, né? Que são necessárias para a gente entender onde a gente quer chegar também, né? Então, assim, eu poderia falar muito aqui, acho que essa é uma apresentação inicial, né? Então, eu vou deixando esses casos, essas histórias para a gente contar no decorrer da nossa conversa aí, né? Mas é isso, assim, né? Um início realmente que a gente precisa dessa maturidade, né? Essa maturidade que vai chegando, até o momento atual que a gente está aqui, está estudando, está praticando, está entendendo, né? Então é isso, mais uma vez agradecer o convite e vamos participar dessa conversa que acho que tem tudo para ser muito boa. Bom dia, primeiramente agradecer também, né, o convite da Len, Gabriela, e para falar desse assunto que é um assunto extremamente importante, mas que para a gente que está aqui também faz parte da nossa vida, né? Então, eu sou Inara, e o meu primeiro contato com o Congo foi ainda na barriga da minha mãe, porque ela entrou em trabalho de parto, literalmente, num festival de Congo na Barra, né? Tipo, dia 22 de outubro de 83. Estava ali na roda e começou, sentiu as dores, foi para o hospital. E ali, assim, eu já nasci mesmo nesse lugar, né? E foi através da minha mãe, Carminha. Então, durante a infância, assim, minhas primeiras lembranças do Congo, nas brincadeiras de pique-esconde na rua, os tambores azuis, né, que na época eu sou da Barra do Jucu, né, eu tinha a banda de Congo da Barra do Jucu nesse período, década de 80. Então, tinha a banda Mirim naquela época também. Então, minha mãe também fazia essa parte da coordenação da banda Mirim, junto com os mestres, né? Mestre Honório e Mestre Alcides. E aí, eu participei dessa fase, né? Da banda Mirim, da Barra do Jucu. E aí, na década de 90, né? Aí, após a morte do Mestre Alcides, foi fundada a banda Mestre Alcides, né? E minha mãe foi coordenadora durante quase 10 anos. E eu já participava, né, ativamente desse grupo, né? Enfim... Então, eu não tive como muito fugir disso, né? Apesar da minha mãe, às vezes, relutar um pouco, né? Porque criança, né? Dá trabalho, escola, não pode ficar viajando direto, né? E ela que assumia muito esse papel. Então, a minha inspiração
né? De certa forma vem desse papel feminino mesmo, né? Que tem ali muito forte nessa banda, naquele período. E aí eu cresci com os mestres, com os congueiros antigos, né? Tinha uma relação muito de avô com neta. Eles me chamavam de Nara, né? Aquela coisa do comer a primeira letrinha, né? Igual minha avó. Nara pra cá, Nara pra lá. E sempre lá em casa. E aí, assim, eu fui crescendo, fase de adolescência, igual o Thiago falou, uma fase muito difícil para quem é participante da manifestação popular, porque eu via as minhas amigas, meus amigos todos, né, ouvindo reguezinho, curtindo praia, não sei o quê, e eu lá vestida, né, com a roupa do Congo. Não era fácil, né, mas assim, eu nunca, apesar de sentir um pouco envergonhada em determinada fase, né, porque não vi os meus outros amigos fazerem a mesma coisa, mas eu resisti bastante, né, e com o passar do tempo, quando eu entro na universidade, no curso de artes, eu pensei assim, eu vou entrar para falar de cultura popular, né? Não tenho como falar, não quero falar da cor da bandeira, não quero falar né, dos aspectos pictóricos, digamos assim, né? Daquelas simbologias e né, daqueles materiais, daqueles objetos, né, digamos assim, artísticos. Eu quero falar da história dessa galera, né? E aí acabou que foi muito difícil, porque é uma pegada bem mais antropológica, né? Então foi difícil achar um orientador que aceitasse, né, que topasse isso comigo, e eu acabei encontrando. E aí eu fui pesquisar sobre a história do mestre Alcides, que na Barra, infelizmente, assim, durante muito tempo foi um mestre silenciado, né? E eu não encontrava absolutamente nada, né, sobre a história dele. E aí na minha casa tinha um acervo, né, bem grande da banda de Congo, né, que minha mãe registrava tudo, fazia todo esse trabalho, esse material. E aí eu comecei a minha vida, né, acadêmica, digamos assim, sempre foi nessa linha de pesquisa. Então, falei do mestre Alcides, né, e, enfim. E hoje eu, né, continuo participando, né, na banda Mestre Alcides, faço parte desse movimento, sou professora, né, então levo, assim como Gabriela, né, levo muito do patrimônio cultural, né, pro trabalho docente, né, com os meninos. E é isso. Acho que é isso. Pensando nessa preservação, né, a gente vê que o jovem de hoje ele é extremamente conectado, né, que o mundo digital está na mão dele o tempo todo, mas se a gente vai pensar, né, traçar uma linha do tempo, a gente vai ver quem viveu lá na década de 60, 70, 80, sabe que fazer uma fotografia no dia de festa era algo quase impossível, especialmente em cidades pequenas e povoados do interior, fora ainda da limitação técnica que era com filme, você não viu o que estava fazendo, né? E com relação a esse registro histórico das festividades, né? Que elas são tão importantes nas comunidades. O que a gente tem desse registro? O que foi registrado, né? Que vocês tocaram um pouco nisso já na fala de vocês, onde os pesquisadores de patrimônio e de cultura vão encontrar um material para sua investigação, né? Os registros das festas da Conceição da Barra, de Cariacica, os encontros das bandas de Congo. De modo geral, né? Vocês veem que as instituições capixaba fazem o dever de casa quando o assunto é a salvaguarda de bens imateriais e registros históricos de saberes e fazeres que fazem parte das raízes do Espírito Santo, né? Isso está realmente sendo guardado e preservado? Nas pesquisas que eu já fiz, às vezes, muito por demanda de projetos, né? Como a gente tem o acervo do Rogério Medeiros, talvez eu acho que seja o maior acervo fotográfico da cultura popular capixaba, a gente percebe que as ações são muito pontuais e elas não são, isso eu estou falando por conta das instituições, né? Não são direcionadas, vamos dizer, eu da minha parte como fotógrafo, né, como acervo fotográfico principalmente, eu posso falar um pouco mais,
elas não são direcionadas para esse tipo de mídia, vamos dizer assim. O acervo fotográfico ele é muito sensível, como você falou, né? Ainda mais o antigo. São negativos, né? São chapas de vidro, algumas vezes, e sem a devida conservação, isso não se fica, você não consegue preservar isso, né? Então, eu enxergo assim, hoje, muito desse acervo fotográfico, eu posso afirmar aí até do próprio Rogério Medeiros, não tem a condição ideal de guardar, porque de acondicionamento, né, e manutenção, e outros vários acervos. A Inara acabou de falar aqui que a mãe tem lá um acervo fotográfico guardado e tal. Fiquei até feliz de saber disso, porque a gente não tem muita coisa. A gente, em contato com as bandas de Congo da Serra, que são bem tradicionais, a gente viu que eles também não têm muita coisa, e foi até doado parte do acervo do Rogério agora, no que referia a eles, né? E do Ticumbi e dos outras manifestações, a gente vê, como você falou, era uma dificuldade enorme, era caro. Então, tem um outro problema ainda, que sempre foi a visão do branco e do rico. A gente fala em quem? No Santos Neves, no Renato Pacheco. Claro que fizeram um trabalho super importante, porque se não tivesse esses registros dele, talvez a gente também teria muito pouca coisa. Mas eu acho que o trabalho hoje é conseguir que exista uma política pública direcionada para o acervo. Eu vou contar um caso aqui para vocês da Mediateca Capixaba, que foi criada. A Mediateca Capixaba, em parceria com uma empresa de São Paulo, fizeram um livro sobre propriedade intelectual e direito autoral. Na capa do livro tem uma foto do Ticumbi, do Rogério Medeiros, que não foi vendida, não foi comprada, não foi licenciada, não foi autorizada, de um livro de direito autoral. E quando entramos em contato com a Secult, a Mediateca entendeu que uma publicação de um cartaz, que era eu não lembro como é que era Departamento de Cultura, que existia na década de 70, essa foto foi publicada em um cartaz, em um jornal que eles publicavam da cultura. E essa foto tinha dizeres em cima. Eles manipularam essa foto. Ou seja, como que a Secult... E aí depois é como se eles não soubessem que aquilo era do Rogério Medeiros, gente. Então, assim, esse exemplo, eu acho que é um exemplo de como é tratado o acervo fotográfico. Ou seja, aí a foto saiu no livro sem crédito, e a legenda da foto, ou seja, é uma foto do Ticumbi, aquela foto tradicional deles formados em V, assim, né? Eles botam uma legenda genérica, Ticumbi, Reis de Bois, não sei o quê, que é o que estava escrito no cartaz. Ou seja, gente, né? Eu acho que isso resume bem, assim, é um desrespeito enorme com o acervo. E o pior foi quando a gente entrou em contato, o retorno da Secult foi negativo. Foi tipo, não, nós estamos... Não, foi agora, foi esse ano. E cara, para vocês entenderem do que a gente passa, assim, e eu acho que como está isso, né? Eu acho que são coisas pontuais. Então, hoje, o que nós temos de política pública direcionada para isso? Só para eu não delongar muito. Acervo, né? Edital de acervo. Se eu não me engano, são 3 editais de acervo que tem, que 3 prêmios de 60 mil, que serve para acervo de qualquer coisa. Entendeu? Então, assim, qualquer acervo, qualquer tipo de acervo. Agora, do nosso lado, que estamos cuidando da fotografia, da imagem fotográfica, que é memória. Fotografia, a gente tem que entender aonde está a fotografia nessa história. Não é só arte, não é documento, não é jornalismo. É memória. O que a gente lembra? O que o Thiago lembra da apresentação da década de 80 ou 70, que ele viu de 50, né? Fotografia. É isso. Então, assim, hoje a gente está fotografando o que os nossos netos vão ver lá na frente. Então, fotografia não basta ser o celular da responsável da banda de Congo e tal. Aquilo tem que estar guardado, tem que estar catalogado, porque senão não vira memória. Vai se perder, vai queimar um HD, né? Vai sumir. Isso aqui foi quem? Quem que é essa aqui na frente da banda? Ninguém sabe, porque não tem legenda, não tem. Então, é preciso urgente uma política pública
para que essa memória seja preservada, que os projetos... Isso é uma campanha que eu faço. Os projetos contemplem um fotógrafo que tenha essa responsabilidade, ou seja, vai fazer um projeto sobre cultura e tal, claro, poxa, a verba é pouco e tal para todo mundo e tal, mas o projeto deveria contemplar, porque você vai ter esse registro. Quando você for fazer um livro, um projeto para frente, você vai ter isso bem documentado. É isso, tá bom? Não vou me alongar demais. Não, mas é muito importante esse registro, porque não é algo de agora. Participei de alguns outros debates com relação à salvaguarda de patrimônios, né, de fotografia, né, com o Paulo de Barros, inclusive, e é sempre como que acaba se perdendo, não teve o acondicionamento correto, né, e a nossa história, como você disse, ela está deixando de existir, ela está sendo apagada. E estava lembrando, né, porque a gente vai passar, e o que fica do que a gente viveu são os registros, né? Os registros fotográficos, principalmente, né? E mesmo que o HD químico, o negativo, se ele está bem preservado, ele continua ali, né? Assim, falando assim, né? Me retornou uma ideia, assim, uma história interessante sobre essa questão de preservação, né? O meu avô, lá em Conceição da Barra, tinha um espaço, né? Que era um casarão que eles chamavam de varandão até, né? Que teve várias funções ao longo do tempo, e uma dessas funções, a última, né? Que meu avô sustentou lá em Conceição da Barra, era uma espécie de casa da cultura ou casa como é que eles chamam lá? Da associação de folclore. Né? Então, nesse espaço, eles tinham livros, fotos, materiais, assim, indumentárias, instrumentos, né? Alguns trabalhos artísticos que os mestres faziam também, né? Por exemplo, meu avô tinha um trabalho com escultura também, né? Tipo assim, nunca imaginar, né? Mas como ele alimentou esse espaço, eu comecei também a enxergar esses trabalhos dele também, né? Então, esse espaço não era mantido pela prefeitura, né? Era um espaço que era autônomo, né? Mantido pela associação de grupos, né? Que era autogerida pelos próprios grupos, né? E que antes de ter da gente ter, vamos dizer assim, essa política pública de editais tão forte, ela era mais livre, né? Agora, com essa política de editais que a gente tem, né? De repasse de verba pública por meio de editais, muitas pessoas começaram a crescer o olho em cima dessa associação, né, de grupos, e isso acabou, né, atualmente a gente tem uma associação com diversas questões políticas envolvidas. E no período que meu avô trabalhava lá, né, ele abria, recebia, ele ficava lá sempre, né, aconteceu um atentado, assim, né, por conta dessas questões políticas, né, a galera pôs fogo lá, né, então chegou a pegar fogo, perdemos alguns materiais, né? No período, na época, eles atribuíram isso a um morador de rua que estava usando o espaço, como a gente fala, tinha um teto ampliado, uma varanda grande, né? Então, tinha um morador de rua que atribuíram a ele isso, mas o fato foi que se perdeu muita documentação, se perdeu muita coisa, né, nesse momento, né, e foi feita uma denúncia através, né, do Século Diário, né, através das mídias que apoiam os grupos, né, mas não se chegou a uma conclusão de fato do que realmente aconteceu, né. Esse acontecimento eu considero que foi meio que um marco, assim, um antes e o depois, né? Porque depois desse acontecimento, essa força política que assedia esses grupos, que assedia associações, né, as organizações populares, começou a ficar maior, né? Então, começaram a questionar a presença do meu avô lá, né? Tipo, por que é o Terto que cuida disso aqui? Né? E ele respondia, porque eu tô aqui todo dia, porque eu abro, porque eu fecho. Se eu não vier, né, ninguém vem, né? E de fato foi o que aconteceu. Depois da passagem dele, o espaço realmente ficou entregue, né?
E aí, observando isso, né, porque eu vivenciei, já estava, né, eu tive a sorte de acompanhar essa movimentação dele já formado pela universidade, já com essa consciência, o apoiei muitas vezes, né, nessa postura dele, né. Ao ver que o espaço estava abandonado, né, eu realizei um projeto chamado Cores de Reis, né, onde convidei outros artistas também que trabalham com muralismo, grafite, essas coisas, né, arte de rua, e a gente foi lá e pintou painéis, né, no espaço, e o espaço acabou se tornando, de certa forma, uma atração turística também na cidade. E isso fez com que as pessoas voltassem a olhar para aquele espaço que antes tinha uma visão de um lugar abandonado como sendo um potencial, né? E a partir desse momento, novamente, a associação de grupos que estava paradinha, morna, com espaço fechado, né? Enquanto estava aberto, todo mundo queria. Aí meu avô faz a passagem, fecha aí, deixa lá, vamos ver o que a gente vai fazer. Não, agora tem gente passando lá na frente novamente, tirando foto, vamos tentar reabrir, né? E aí acabou que isso se tornou meio que um pivô de disputa política, né? Então, eu acredito que o Estado, né, o município, né, até as organizações populares, a gente precisa enxergar que a preservação desses bens, né, que são materiais ou até mesmo os imateriais, eles dependem da boa vontade e do fazer, que é construído no dia a dia, né? Então, muitas vezes a gente tem, né, organizações que se prestam, né? Vamos escrever o edital, vamos arrecadar uma verba e tal, mas tá lá de longe mandando a instrução, né? Quando, na verdade, o que mantém o espaço vivo é você estar presente, você realizar atividades, né? Você abrir as portas, né? Então, essa percepção que eu tenho, né, de que realmente a gente precisa preservar, né, assim como um amigo está falando, né, na questão da fotografia, que exige todo um espaço preparado para que assim seja, né, esses outros mecanismos, né, esses outros espaços também necessitam disso, né? Então, assim, é uma história que eu queria compartilhar, assim, de que para talvez ilustrar o quanto que a gente precisa realmente caminhar numa direção, né, quanto que a gente ainda tem para construir, né, de abrir a mente dos nossos gestores, né, substituir alguns que a gente sabe que não vai abrir a mente mesmo, né, porque não tem gente que não vai mudar, né, enfim, né, eu acho que a gente pode pensar para essas próximas gerações aí, né, quanto que a gente pode realmente transformar o futuro preservando essas tradições de um passado, assim. Pegando o gancho aqui do Thiago, eu cheguei a visitar, né, esse espaço. Liguei pro seu Terto, numa viagem que eu fui para Itaúnas, falei, eu quero lá visitar, conversar com o seu Terto, fora de festa, né? Queria muito trocar uma ideia com ele. Liguei, ele me recebeu, abriu espaço, mostrou, e eu fiquei encantadíssima, assim, né, com esse espaço. E realmente, era um museu vivo, né, um museu vivo daquela comunidade. E eu acho que essa relação do acervo passa por isso também, dessa falta de espaços físicos, né, que a galera, né, dos grupos, né, tradicionais, geralmente, quando tem, eles fazem na própria casa. Eles abrem a garagem de casa e faz o museu ali para quem está passando, né? Ou seja, para contar história, ou seja, para vender algo que eles, né, criaram. E então, a dificuldade de ter um local, né, com acondicionamento adequado também passa por essa questão da falta desses espaços, né? Da falta desse olhar, né, das instituições, né, para isso. Então, por exemplo, no caso da banda Mestre Alcides, né, esse acervo todo que foi reunido, construído por várias pessoas, né, mas minha mãe também, né, muito fazendo esses registros, ela tinha já essa visão, né, que aquilo era um acervo, que aquilo estava se constituindo enquanto acervo, e guardava na própria casa. E aí, quando eu comecei a fazer pesquisa, eu fui olhar cada coisa, e aí a gente conseguiu até, na época, entrar num edital, na época da Lei Chico Prego,
né? Então, a gente conseguiu, na época era R$8.000, assim, nada, né? Então, com R$8.000 a gente conseguiu fazer um documentário da vida do mestre Alcides e a digitalização do acervo. Então, na época era DVD, né? Pegar aquelas fitas cassetes, aquelas mini cassetes, né? E todas. E a gente fez todo um trabalho de um restauro, assim. Claro que não foi um trabalho adequado pelo valor, né? Principalmente. A gente pagou praticamente para fazer esse trabalho de recuperação desse acervo. Mas foi importante, porque a gente conseguiu visualizar a quantidade, a riqueza que tinha ali reunido, né? Desde folders, convites, e ali a gente vai contando a história e vai resgatando essas memórias, né? E esse material, no final das contas, a gente fez um material didático, digamos assim. A gente colocou, era um CD-ROM na época, com vídeos, fotos, escritos, documentos antigos, né? Documento do seu Alcides, barqueiro, sabe? Seu Alcides nasceu em 1898, mano, pensa. Então, a família tinha lá uma mala com vários documentos. Eu fui lá, pedi, né, autorização, a gente digitalizou. E isso vai contando também, né, a história. E aí, uma coisa também que foi muito importante, um vídeo, um filme feito pelo Marco Coutinho e a Bianca Santos Neves. Na época, eles fizeram um filme chamado Barqueei Muito Nesse Rio. O foco desse filme era falar do Rio, né, desses barqueiros na época, né? E só que, na verdade, esse filme contou a história toda do seu Alcides, né? Porque era ele o narrador desse vídeo, né? Desse filme. Ele falava de lembranças de escravidão, sacou? Que ele teve contato, né? Assim, ele dava nomes, né? Ele ainda falava assim, voz me ser, sabe? É uma coisa assim... Só que o filme já estava completamente detonado, a gente tentou recuperar, estava oxidado, mas no documentário a gente deixou assim mesmo, a gente colocou, porque é um registro muito, muito, muito importante, né? E até hoje esse acervo está comigo, porque a gente não tem uma Casa da Cultura, uma Casa do Congo, né, onde a gente possa disponibilizar isso. Porque se tivesse, com certeza não estaria na minha casa, né? Porque dá trabalho, né? Você fica o tempo todo com medo de estragar, né? Enfim. E essa coisa que o Thiago falou também, né? Dessa relação com essas memórias, né? Então, o acervo, ele serve para isso também, né? Porque a sua história está ali impressa, né? Você também está construindo junto. Ele é vivo, né? Então, é muito importante. Hoje, né? Claro que esse acervo precisa ser atualizado, né? Colocado na nuvem, digamos assim, porque já DVD já não rola. Mas eu acho que hoje, assim, ampliou muito, as possibilidades se ampliaram. Então, acho que falta mesmo é vontade política mesmo, sabe? Porque aí já tem, eu estava até citando aqui mais cedo, né, que tem o acervo do Guilherme Santos Neves, porque quando eu fiz a pesquisa do mestre Alcides, eu ia para a biblioteca estadual, pegar aqueles livros, sentar, anotar, porque não tinha nem como fotografar, né, enfim. Transcrição, cara, transcrição era assim, sentar, deitar no sofá e ficar o dia todo ouvindo, voltando, ouvindo, escrevendo, porque não tinha inteligência artificial na época para transcrever. Então, assim, hoje a gente tem muitos meios, né, que podem favorecer muito essa manutenção, né, do patrimônio. Então, acho que falta isso que o Lordelo falou, né, de fazer essa campanha mesmo para que a gente consiga juntar mesmo, né, e colocar isso para o mundo e de maneira também adequada, né, porque, enfim, é um acervo falo de memórias, né? Acho que é isso. Só uma parte rapidamente, eu acho que o que precisa ter é o reconhecimento que isso tudo é de interesse público. Isso tudo forma a nossa identidade, a nossa cultura e a nossa história, do nosso povo, né? Isso é o que nos diferencia de outros povos, outros estados. Então, enquanto não houver uma política pública que reconheça isso como de interesse público, ou seja, se é de interesse público, o Estado tem obrigação de preservar,
Então não pode ficar sempre dependendo da boa vontade do Lordelo de ir lá escanear esse negativo e ceder para alguém, entendeu? Tem isso também, que é tudo cedido. Quando é um acervo pessoal ainda, como da sua mãe e tal. Agora, o profissional que registra aquilo, ele tem que ser remunerado. O fotógrafo vive de vender fotografia, de vender o seu trabalho. Então, assim, tem essa dificuldade que quando surge uma oportunidade de preservar acervo, é sempre você... eu vou te dar o dinheiro, mas você tem que ceder tanto. Claro que você pode divulgar esse material, tornar público num site, numa publicação, num livro, para que as pessoas tenham acesso, né? Mas eu acho que é importante isso, assim, falta hoje, que a gente entende, um reconhecimento explícito que isso é de interesse público. O Museu da Barra, a Casa da Cultura da Barra, tudo isso, essa coisa que você falou do Congo e de outros vários. É interesse público, o Estado tem que partir para isso. Olha, a iniciativa vai ser essa. A gente formou uma comissão que vai reconhecer isso. Então, como é que nós vamos preservar? O que existe? O que existe para ser preservado? A gente não sabe. Quantos acervos, quantas mães como a sua tem lá o acervo da Folia de Reis, do Caxambu, que tem as poucas coisas que estão se perdendo também, né? Então, assim, isso é uma pesquisa, é um trabalho que precisa ser feito urgentemente, porque se sumir, não tem como recuperar, né? E fazendo uma parte também, eu acho que existe a necessidade de cada vez mais a gente ter pessoas que representam essas manifestações envolvidas nesse processo, né? Porque pode acontecer muitas vezes, vem um instituto, como eu já falei, lá de não sei da onde, ou então uma empresa que tem uma atuação, falando do norte, né, do estado, uma empresa que tem atuação direta com conflitos de territorialidade quilombola que apadrinha uma questão dessa, assim, que é uma contradição, sabe? Ao mesmo tempo que ela não reconhece o território daquele povo, ela quer pegar para construir uma casa da cultura no município para ganhar em cima disso, né? Então é uma apropriação e cada vez mais investir, né, nesse futuro, nessas próximas gerações, nesse público, nessa juventude que está vindo aí, para a gente poder ter profissionais formados, né, na universidade ou na vida que tenham esse olhar, né, que possa também garantir que as próximas gerações tenham acesso a esse acervo, a essas histórias. O que você comentou, né, Gabriel, sobre o patrimônio imaterial, é a nossa identidade, né, que a gente está debatendo aqui, né, de reforçar a importância da preservação da nossa história, da nossa identidade. Na verdade, é isso, né? É um patrimônio de a gente guardando quem nós somos, como nós fomos construídos, né? E vocês têm mais algum outro lugar para poder, de site, para a gente poder pesquisar sobre patrimônio que vocês conhecem, além do que a Inara citou? Tem a Mediateca hoje ainda tem algumas coisas, né, que a gente consegue pesquisar. Tem o acervo Guilherme Santos Neves e a Hemeroteca, né, do Rio de Janeiro também, querendo ou não, quando a gente digita, tem todos os jornais, né, do Brasil. Aquilo ali é um playground, assim, para quem gosta de pesquisar, porque você consegue achar vários registros de jornais antigos, né? Séculos passados. Nacional que você está falando, né? Hemeroteca. Hemeroteca. Isso, Hemeroteca. É muito interessante. A gente já encontrou muitas reportagens do Rogério. Legal. Boa parte desses registros do Ticumbi, na época, as reportagens o Rogério fazia, levava para o Jornal do Brasil, né? Publicava essas matérias e tal. Então a gente já encontrou também. Mas, assim, realmente um local oficial, né? Porque você está falando de Santos Neves, é uma iniciativa. Não sei se foi algum projeto que financiou isso e tal, mas realmente a gente tem a necessidade de ter um local oficial. E o que o Thiago falou é importantíssimo. Tem que ter a participação das manifestações, né? Da cultura popular. Eles têm que estar ali, eles têm que referendar. Tem que acabar com isso, tipo assim, toda vez sai um livro, aí você encontra com alguém do grupo e fala assim, pô, esse cara aqui não nasceu no Rio de Janeiro. Pô, esse negócio não começou na década de 70, começou antes. Sempre tem as correções, né? Tipo assim, então acho que aí voltamos lá.
se não houver esse reconhecimento, essa valorização, isso não chega num momento que você, olha, precisamos fazer esse registro, vamos. Claro que nunca vai ser perfeito, nunca vai ser oficial, mas hoje em dia, onde você vai, entra num site e fala assim, como que é a história do Ticumbi? Quando começou? E tal. Porque essas manifestações, eu vejo lá em Guaçuí, na Lena, lá do Córrego do Sossego, ela fala assim, Lena, como começou? Como é que funciona essa cultura popular tradicional? Eles não sabem. Começou porque o avô fazia. O avô fazia porque o avô fazia. Aquilo faz parte, é porque eu, né, no meu caso, branco, que quer ir lá conhecer aquilo, porque tem a curiosidade, a necessidade de entender, eu sinto isso. A gente tem esse questionamento, mas para eles aquilo é natural. Então, assim, tem que ter não é fácil também escrever essa história, né? Então, isso, você tocou num ponto, assim, muito sensível, porque desde os registros das imagens, né, a forma como se faz fotografia dentro da cultura popular, né, que, assim, hoje eu tenho visto que está melhorando bastante, né, tem pessoas mais conscientes, mas, assim, desde quando eu comecei a pesquisar, a ir para o mundo acadêmico e pesquisar, era uma coisa que me incomodava, assim, muito, porque a forma como o fotógrafo, né, o cineasta que quer fazer o filme, ele quer fazer porque ele tem prazo, ele tem que prestar conta, e aí ele conversa com um, conversa com outro, acabou, né? E aí acaba que acontece isso, né, que o Lordelo falou, às vezes se cria um livro, né, um atlas, um livro, um filme que vai ficar ali registrado para, né, para todo sempre, com informações que não são verdadeiras. Porque faltou o tempo da imersão, da pesquisa. Faltou também entender os códigos dentro da comunidade. Então, por exemplo, você vai fazer uma foto, não é somente referenciar, porque quando, né, a gente vai utilizar a foto do fotógrafo, você dá crédito para o fotógrafo. Mas será que o fotógrafo está dando crédito para quem está sendo fotografado? Quem é aquela pessoa que ele está fotografando? Aquela pessoa, ela não é simplesmente um ícone da cultura popular, né, um enfeite, né, não é uma composição, né, para o artista. Ele é uma pessoa, é a Dona Maria, é o seu João, é o seu Terto, é o seu Alcides, né? Então, é muito importante que essas pessoas tenham ali na legenda, mesmo que dê trabalho para o fotógrafo, mesmo que dê trabalho para o cara que está fazendo o filme, mas é ir lá, fulano, como é seu nome? Fiz essa foto sua. E, se possível, né, que é o mais justo, é ter esse retorno para a pessoa. Devolve essa foto para ela, dá um presente para ela, não vai te custar nada. Entende? Então, assim, e nesse ponto, e também, né, nessa... Acho que eu me perdi. Não, tudo bem, mas eu até lembrei, assim, que você falou disso, né? Aconteceu recentemente, uma exposição em Brasília, cara. Com fotos do Ticumbi, e a galera não colocou o nome dos fotografados, né? Então, tipo, isso é muito recente, tá acontecendo agora, 2024, sabe? Tipo, né? Por isso que é importante a gente trazer nessas estruturas a participação também dos grupos, né? A formação desse público, dessa nova geração, dessas pessoas que estão vindo para agora, né? Na renovação do grupo, né? Claro que a gente olha para o grupo, a gente vê sempre uma galera, né, de mais idosa e tal, mas a nova geração que já está vindo, os próximos que estão vindo, já vem com esse olhar, né? Pô, você tá tirando foto aqui, mas você pediu, sabe? Pô, quem é você? De onde que você vem, né? Tem essa lembrança também de quando eu era pequeno, né? Pelo fato de ter menos, sei lá, 5 anos, 6 anos, vestido com as roupas do Ticumbi ali, né? Aquele monte de gente tirando foto, assim. Aquilo ali, né, sabe? Me incomodava também, de certa forma, né? Porque eu tava tentando compreender o que tava acontecendo, como que funciona o grupo, a estrutura do grupo, né? Então, para mim era meio assim. Então, posso imaginar que para os mestres também devia ser algo, né, que até mexe até na estrutura do grupo, talvez, né? Sim. A forma como se faz pesquisa, a forma como se registra, o trabalho do IPHAN, o acompanhamento, a regulação, né, na estrutura dos editais, quais os critérios, tudo passa por esse respeito e por esse interesse de compreender os códigos, né? Porque, por melhor das intenções, né, assim, por mais que tenha uma boa intenção em fazer um registro e manter aquilo para a posteridade, tem que ser feito de uma maneira que não vá também causar uma desestruturação naquela dinâmica daquela comunidade,
né? Porque muitas vezes, criei um edital, eu vou oferecer aqui uma verba, né, para a galera, né? Ou eu vou fazer um registro, eu vou escrever um livro, eu vou fazer um filme, mas às vezes, né, como é feito, isso também pode mexer sensivelmente no dia a dia, no cotidiano dos grupos. Que não é uma mera apresentação ali, né? É um momento, às vezes, de devoção, né? Tá ligado ali com outras coisas que a pessoa só tá achando que é uma apresentação cultural e não é, né? Falta ter esse olhar sensível para que realmente é cada festividade, né? O que é realmente o Congo, o que realmente é o Ticubi, né? Eu lembrei da conversa que nós tivemos anteriormente, né? Das coisas que vocês citaram, né? E vocês acham que com o avanço da tecnologia, né? E com acesso, né? Porque hoje a gente tem celular que tem uma grande potência de armazenamento e de avanço mesmo, de qualidade técnica, né? E vocês acham que isso está facilitando o registro de captação de imagem, de áudio, das festividades, do patrimônio imaterial em si, né? Eu acho que, sem dúvida, é uma revolução, né? Eu volto no exemplo de 2010, no Quilombo, que não era Quilombo ainda reconhecido, lá no Córrego do Sossego, a gente ia fotografar, ia eu e o Tadeu Bianconi, meu sócio, só 2 câmeras fotográficas no evento, na festa. Então, vem grupos de bate-flecha de vários lugares e tal, mais de 10 grupos, e aquela festa enorme e tal, e só existiam nós 2. O celular ainda mal fotografava, então ninguém tinha ali, então, comunidades mais humildes e tal, não existia. Primeira vez no ano seguinte que a gente levou as cópias das fotos, foi uma festa. No ano seguinte estavam todas na parede do centro, com papel crepom em volta e tal, valorizado, entendeu? Então assim, aquilo ali foi... Eu sempre procurei levar de volta as fotos, mas todo o nosso acervo, do Tadeu, também do Rogério, do Apoena e dos outros que a gente cuida, assim, eles sempre estiveram abertos para os grupos, para pesquisa, para tudo. Obviamente, para a exploração comercial, não. Mas a ideia é que isso sempre esteja. O seu Terto faleceu, Poena veio. Precisamos de uma foto do seu Terto para botar na homenagem que vão fazer para ele. Pegamos uma foto lá, minha, mandamos para eles e eles fizeram a homenagem. Isso aí a gente vê como que é. É difícil para o grupo ter essa estrutura. Então, assim, falando dos jovens do futuro, acho que para esses jovens se interessarem pela continuidade, é preciso também um reconhecimento daquilo como importante para a sociedade, porque eles vão entender essa missão também. Claro que tem a escolha, nem todo mundo vai querer continuar a tradição. Isso tudo que vocês passaram, obviamente ainda se passa. Você vai lá, né? Você pode ter aquela roupa, aquele vestido, aquele negócio, eu imagino, né? Não tem como eu imaginar como é, porque eu não estava no lugar de vocês, mas é difícil, realmente não é. Mas quando isso é valorizado pela sociedade, a pessoa, eu quero participar. Então, eu ouço isso de mestres. A Lena, lá no Córrego do Sossego, fala, eu não sei quem vai continuar no meu lugar. Meus sobrinhos, meu filho, eu não sei quem vai continuar. Então, muitos mestres relatam isso. A Folia de Reis, por anos e anos, a gente vai lá fotografar, tem aquele senhor que você vai vendo que ele já está, né, nos últimos anos dele. E será que alguém vai continuar no lugar dele? Vai assumir? Então, isso tudo acho que vai vir realmente com uma valorização, um reconhecimento, que aquilo seja reconhecido. As pessoas precisam conhecer mais a nossa cultura. Quando a gente fez um livro em 2019 que se chama Expedição Capixaba. E aí fizemos rodando como se fosse uma expedição dos europeus que vieram para cá, e eles veem o que existe no Espírito Santo. Então a ideia nossa era mostrar o que existe no Estado. E quando você chega naquela parte da cultura, as pessoas estão vendo o livro, elas falam, nossa, mas isso aqui eu nunca vi. O que é isso aqui? Eu não conheço. O Ticumbi e tal. Quantas vezes a gente está lá em Itaúnas e a pessoa fala assim, nossa, mas o que é isso? Que bonito, o que é isso?
Vem aqui há não sei quantos anos e nunca vi. Só vai pro festival de forró. Ou veio assim, mas não sabe nem, isso é uma manifestação, isso aí só existe no Espírito Santo. Isso aí. Então, é claro que é difícil você chegar a um conhecimento geral, mas eu acho que quando isso é reconhecido, quanto mais... O Congo, por exemplo, conseguiu um pouco mais isso. O Congo, talvez por estar na Grande Vitória, ele é muito mais conhecido. Você já vê mais camiseta de Congo, casaca. A casaca se tornou um símbolo mais capixaba. A gente lembra da banda casaca também, a banda que casaca deu essa impulsionada, né? Ajudou muito isso. Então, mas eu acho que para essa geração futura é isso. E ter possibilidade que já acontece alguns desses cursos que ensinem a fazer a captura, de fazer... e eu acho que tem que ter gente também de dentro, sempre que possível, que consiga ter esse conhecimento também de armazenamento, ou pelo menos a necessidade disso, para que ele possa pensar, poxa, vamos solicitar, olha, eu tenho esse acervo, eu preciso fazer isso. E eu já imaginei, quando a gente teve contato até com o secretário, falou assim, por que não tem edital para captura de imagem, captura de fotográfica, captura de vídeo, que você contrate alguém, a pessoa se inscreve, porque sempre vai ter que ser o Gabriel, que vai pegar o carro dele, vai sair daqui, vai lá para Ecoporanga para fotografar a festa do Seu João, pode ser a última e tal, e para documentar aquela manifestação, o Ticumbi. Quantas vezes o Rogério Medeiros pegou o carro dele naquelas estradas da década de 70 e foi lá registrar aquilo? Ele ia porque ele queria, ninguém nunca pagou ele para ir. Obviamente que o grupo segue a tradição dele. O grupo, a manifestação, ela acontece independente. As pessoas têm que entender isso. É a fé, é o São Benedito. Eu, por vezes, estava junto da Poena no carro, eu ouvindo umas mensagens deles falando depois do Ticumbi, como foi a apresentação. Você vê como é que fala, São Benedito está feliz. São Benedito, cara, aquilo é emocionante. E eles fazem porque é isso. Então, existe ainda até, em partes de grupos, uma certa inocência. O 13 de maio, eles festejam a Princesa Isabel. Você entendeu? Ou seja, como assim você festeja a Princesa Isabel? Tem bandeira. Agradecemos a nossa princesa. Olha a inocência, por um lado, da história, né? Porque a gente sabe que Isabel não foi essa santa e toda, mas é preciso todo mundo ter esse conhecimento, né? Da importância disso tudo e da gente preservar isso tudo. Eu até acrescento, assim... Eu acho que esse profissional, ele tinha que ser uma cadeira, um cargo dentro da secretaria municipal, da prefeitura. Uma prefeitura consciente, tem uma secretaria consciente, já teria, né, os seus fotógrafos contratados para que, galera, de tal data até tal data é o horário, é o momento de trabalho de vocês. Fulano de tal vai cobrir tal manifestação, fulano de tal vai cobrir tal manifestação. No final do ciclo, nós queremos o resultado, sabe? Para apresentar novamente no festival, sabe? Enfim, jogar, devolver para disponibilizar na biblioteca, nas escolas, né? Enfim. E aí eu achei interessante que você estava falando, me veio uma frase até parafraseando o Chico Science, né? Que aí a gente falou do casaca, aí que teve, né, essa função também. Acho que a Inara pode até falar um pouco desse impacto que teve, né, porque foi uma coisa popular, né, um grupo que teve a música que foi até para a NASA e de repente o Espírito Santo começa a olhar para o Congo, né, de uma outra forma, né. Assim, imagino, foi também em Recife com a Nação Zumbi, né, e aí o Chico Sainz falava assim, modernizar o passado é uma evolução musical, né? Tipo, trazendo para a parte da cultura, né? Modernizar o passado é uma forma de preservação cultural, né? Então, quando a gente tem essas tecnologias, tem celular, tem acesso à internet, né? Se a gente coloca para essa juventude isso, ensina que eles trabalhem isso de outra forma, ou aprendem a trabalhar isso, a gente pode naturalmente ter essa preservação também, né? Aí eu queria até fazer essa pergunta. Fala um pouco disso, assim, como é que foi isso, assim, esse momento de que, de repente, a gente aqui no estado olhava para o Congo de uma forma e a partir de uma questão, assim, né, pop, passa a ser aceito, entre aspas, não sei, como que foi isso? Pois é, então, o Congo, ele era, assim como outras manifestações, ele era proibido, né? Você tinha que pedir permissão na praça para tocar, assim como a capoeira, né? Então você tinha que pedir a licença do juiz para fazer a roda.
E nos anos 70, 80, isso, né, começou a se transformar. Então, por exemplo, o primeiro contato, né, com os universitários, os intelectuais, né, os agentes de cultura foi na década de 80, lá na Barra, né, na Fazenda Camping. E nesse show que eu até mencionei, né, que foi no ano do meu nascimento, veio a Clementina de Jesus. Aí depois veio o Martinho da Vila. Aí Martinho da Vila faz a gravação, né, das músicas. E aí estoura no Brasil inteiro. E aí aquela manifestação que antes era vista com maus olhos, é óbvio que, né, tanto o Martinho da Vila como Casaca, como o Manimal e outros grupos, eles têm um papel importante nessa desconstrução, né, nessa forma de ver o Congo, né? Porque ele passa a ser um ícone cultural e todo mundo quer fazer parte do Congo. Mas é sempre bom a gente olhar para isso e sempre refletindo que tem os dois lados da moeda, né? Porque a gente sabe que o capitalismo ele transforma uma ação espontânea em produto comercializável. E aí as pessoas se aproveitam disso também. E os próprios congueiros também. Tipo, eles querem, é óbvio, né? Vai querer se sobressair. A devoção a São Benedito, para algumas pessoas, acaba ficando em último plano, né? Porque as pessoas vão ficar preocupadas em tocar em troca do cachê. Então, assim, não que isso não possa acontecer. Pelo contrário, né? Isso, cada vez mais, o congueiro, o mestre, ele tem que ser valorizado. E ser valorizado financeiramente, sim, né? Porque ele também está prestando um serviço, né? Isso, o Congo, assim como as outras manifestações do Estado, ela traz um valor, né, turístico, econômico, total para o Espírito Santo, né? Se antes a galera falava que o Espírito Santo não tinha identidade, hoje você vê que, cara, né, não tem como dizer que não tem, né? Então, eles agregam um valor gigantesco. Então, eles precisam, sim, ser reconhecidos, remunerados. Mas as coisas precisam ser feitas também, voltando àquela questão, né, com cuidado, porque antes, se você tinha uma apresentação de Congo na calçada, né, numa lua cheia, no aniversário de alguém, né, se antes o Congo era um hábito, ele passa a ser um evento. E isso faz toda a diferença, né, na estrutura, na cabeça das pessoas, na própria comunidade. Isso gera briga, isso gera conflito, né? Então, assim, todo mundo quer fazer parte do Congo agora. E aí todo mundo também quer ocupar espaços que não são seus, né, de verdade, de fato. Ocupam espaços das pessoas que realmente estão ali, que nasceram ali. Então, essa apropriação também acontece, porque todo mundo quer fazer parte do Congo, sabe? E as pessoas acabam também não entendendo o seu lugar, porque você pode muito bem, por exemplo, o Lordelo, ele contribui imensamente, né? O Rogério Medeiros, ele nunca quis ser do Ticumbi, certo? Mas ele fazia parte daquilo ali. A presença dele era fundamental. Ele foi extremamente importante para documentar, para registrar, né? Mas é entender os papéis, sabe? Até porque ele tinha os privilégios que o seu Terto não tinha, entendeu? Então, assim, o agente cultural que se encanta pelo Congo, que fica maravilhado, é o fotógrafo, é o pesquisador, né, que vai pesquisar, fica encantado, quer morar lá e quer fazer parte do Congo de qualquer jeito e me dá um uniforme e eu quero ser. Inclusive lá na Barra, desculpa. Pode falar. Inclusive lá em Constituição na Barra, o meu avô criou até um cargo para a galera que eles chamam os vassalos, né, que são essas pessoas que estão ali orbitando o grupo, que auxiliam, que fazem o registro, que de repente abre um edital, ajuda, chega junto, explica como funciona, sabe? E no começo, assim, eu observava e ficava um pouco desconfiado. Mas com o tempo você vai vendo que aqueles que realmente têm uma intenção genuína, né, eles ficam, que é uma seleção quase que natural, né? Quem tá ali para sugar não aguenta, não sustenta. Não aguenta, não. E aí, Thiago, deixa eu só te interromper, porque, cara, eu lembrei agora, assim, seu avô, cara, eu sou muito fã, sempre fui, né? E eu não sei se você vai lembrar disso, quando eu cheguei na UFES, a gente se conheceu, você não vai lembrar, não. Eu estava pesquisando sobre o Ticumbi, foi meu primeiro trabalho na UFES, na matéria da Aissa, e eu só fazia trabalhos voltados para a cultura popular, né, no curso de artes.
E aí eu fui pesquisar sobre o Ticumbi. Fui na biblioteca, achei aqueles livrinhos, né, que eu acho que foi do Renato Pacheco que a gente estava falando, tem o seu avô e tal. Então eu já era fã do seu avô naquela época. Fiquei encantadíssima. E quando eu te conheci, tá, Tiago Balbino. Aí eu, você é parente do Tertulino Balbino. Sem saber, sem ter nem ideia de que você era mesmo. Tipo assim, zoando, falei, esse cara todo urbano, todo grafiteiro, não vai nem saber quem é esse cara. Aí você falou, uai, eu sou neto dele. Eu falei, o quê? Você é neto dele, mano? E aí eu já fiquei, assim, mega fã do Tiago. Falei, nossa, você tem noção dessa dimensão? Eu não sei se você tinha a noção daquele peso naquele momento, mas quando eu vi você retornando para o Brasil e fazendo todos esses trabalhos lá na comunidade e trazendo isso, né, para sua produção, né, o contexto do Ticumbi e tal, a sua história para sua produção, eu fiquei extremamente maravilhada. Fiquei extremamente feliz. Nossa... Não, é isso que eu tava falando no início, né? Que é uma construção, que é um legado, que é muito pesado carregar, sabe? Então eu cresci com isso, assim, não, pô, você é neto do Tertolino e tal, pô, o Terto Balbino, cara, muito foda, sou fã dele e tal. E aí eu ficava meio assim, pô, maneiro e tal, mas com um pouco de receio também, porque eu tinha medo de não atender a expectativa das pessoas sobre isso, sabe? E isso só vem com o tempo, com a maturidade, assim, tipo, foi isso, eu precisei morar fora do Brasil, sabe, para entender que o tempo iria continuar rodando, independente de eu estar aqui, né, ou lá, né, então eu tava lá e ouvindo histórias do meu avô, ouvindo histórias da minha família, e eu, cara, onde que eu quero estar no mundo? Qual é o meu lugar, sabe? E se eu não tivesse ido, se eu não tivesse me afastado, talvez aqui eu também não tivesse essa percepção naturalmente, né? Como muitos jovens não têm, assim, né? Do próprio grupo Ticumbi, assim, esse ano, no final do ano, a gente teve uma reunião, participei dessa reunião interna do grupo, que os 2 jovens que estão adolescentes agora, né, falaram que não querem participar mais, reproduzindo um comportamento que eu tive também, né? E aí a galera é meio indignada e tal, pô, mas por que vocês mandam bem e tal? Esse ano aqui você até fez um verso massa e tal. E aí eu tentando apaziguar ali, né? Assim, licença, pessoal, deixa eu falar aqui também. Pô, eu já passei por isso, cara. De repente é melhor a gente nem não entrar em conflito com eles. Deixa eles fazerem o movimento que eles querem fazer. Deixa aí, porque esse movimento é importante para você entender o que tá rolando. Às vezes você se afastar um pouco para observar de fora faz com que você tenha uma dimensão real daquilo. Não fechar a porta para eles. Né? Exatamente, exatamente. Né? Então, isso que a Ainara tá falando é muito real, assim, sabe? Tipo, no ambiente universitário, eu via professores falando, pô, mas você é neto do Tertulino Balbino, você tem que pintar assim, tem que fazer assado, tem que trabalhar assim, tem que trabalhar assado. E isso meio que ia criando uma resistência, assim, tipo, eu pensava assim, cara, eu quero contar a minha história, eu quero construir a minha história. Eu sou neto do Tertolino, mas eu sou o Tiago, sabe? Eu não sou o Tertolino, assim, eu quero... Né? Pelo contrário, assim, vocês estão colocando um sarrafo muito alto para eu pular aí. Não, e até hoje eu olho, assim, pra trajetória dele e falo assim, cara, eu nunca vou conseguir isso, nunca, não tem como, cara. Ele era muito bravo. Né? Não é uma responsabilidade que você tem que assumir, né? Exatamente, é um peso. A sua fala mostra como que você reconheceu e o que veio de dentro de você que você expressa. É isso, né? Eu acho que você reconheceu essa raiz e ela está no seu trabalho, você querendo ou não. Ninguém vai dizer para você como você vai fazer, né? Eu acho que você expressou muito bem isso, né? E isso é muito louco, cara. Como que é aquilo que a Gabriela falou no início mesmo. Isso está impresso na gente, né? Eu costumo dizer que a gente que nasce, né, que nasce no Congo, a gente não tem escolha. A gente não tem escolha, cara. A gente entra no Congo sem a menor escolha, né? O Congo tá na gente, né? A única escolha que a gente tem é de permanecer ou não. Então, você tomar essa decisão de permanecer ou não, ou de tomar uma decisão de como você também vai assimilar aquilo, né? E como que isso vai estar impresso na sua vida, se é na sua produção, né? E como você vai contribuir com aquilo. E assim, voltando só na questão do seu Terto, uma das coisas que mais, cara, me chamavam a atenção
das estratégias, essa estratégia que o Thiago acabou de falar dos vassalos. Cara, achei fantástico, genial. Mas, mano, pensa bem, é uma estratégia de resistência você fazer uma festa no dia 1º de janeiro, de manhã. Isso é a maior prova de resistência, porque só vai estar lá quem realmente quer estar. Não é isso demonstra que a festa não é uma festa para o público, é uma festa para São Benedito, é uma festa para a comunidade, é uma festa para eles. Quem vai assistir, pode assistir, está super convidado, né? São super bem recebidos. Mas quando acontece essa transformação que a gente estava falando um pouquinho antes, o que muda? É que os grupos, né, e os incentivadores, né, as organizações políticas, eles acabam incentivando para que os grupos atendam uma expectativa, uma demanda do público e não deles. Então, é o contrário, o público tem que se adaptar, o fotógrafo tem que se adaptar, né? Saber que não pode entrar na roda em determinado momento, porque ninguém entra na roda. Então, não é só porque é fotógrafo vai entrar na roda, não, né? Ou chega uma pessoa que nunca foi no ensaio, nunca tocou, chega lá e, ai, que lindo, deixa eu tocar essa casaca aqui para tirar uma foto. E pega o instrumento da mão do congueiro, o congueiro vai lá e dá, sabe? Então, assim, são coisas, são ações e atitudes que a gente precisa ter muita consciência, assim, né? E acho que Eu acho que quem é de fora, só para finalizar rapidamente, no meu caso, assim, é preciso desenvolver saber valorizar isso. Então, assim, o que me atraiu e o que me fez voltar nas diversas manifestações que a gente registra e fotografa era isso, era a fé, era aquela verdade que eles têm para ele mesmo, de que aquilo então isso é um aprendizado enorme. Quando eu ouvi a primeira vez um verso no meio do Ticumbi criticando a política, criticando o aracrucelulose, e é isso, eu falei, cara, esses caras, aí eu entendi, isso aqui não é uma apresentação para nós, isso é apresentação para eles, e nós estamos aqui sendo privilegiados de estar aqui acompanhando, eles estarem trazendo isso para nós, né? Então, acho que em toda manifestação isso existe. Lá no bate-flecha, quando baixa um preto velho, ele manda uma mensagem que ele fala, cadê o meu povo? Vocês são escravos de quê hoje? Vocês são escravos do dinheiro? Quando eu ouço essas coisas, de várias vezes que eu já presenciei, a gente percebe que, tipo assim, cara, eu não sei nada. Eu estou aqui aprendendo e tentando trazer esse valor, porque para quem é criado dentro de cidade, que não tem essa ligação, você não tem noção do que é ter essa raiz, né? E ter esse aprendizado constante que né? Então, isso é muito rico e por isso que precisa ser valorizado, documentado, ter a memória disso para que todo mundo tenha acesso e conheça isso, né? E aprenda com isso, cresça com isso. Tá tão boa a conversa que vocês vão trazendo já os assuntos, né? E só para explorar um pouco mais, não tem como negar a grandeza do Tertulino Balbino, né, do mestre Terto, e não tem como eu deixar de citar que a gente sabe que é muito mais, como a gente já está comentando aqui, do que uma apresentação, né, não é só um festejo, né, tem a rotina do grupo, tem faz parte da vida de cada um de vocês, no caso, né, e sobre o esforço cotidiano, essa luta por direitos e pelo respeito da identidade local que os grupos mantêm. E aí a gente toma como referência a comunidade do Sapé do Norte, que aí eu estava pesquisando também, né, que eu vi que, eu não sei se ainda até hoje é assim, mas foi nas reportagens que eu estava lendo, que eram 5 grupos de Ticumbi, né, e o único que resistiu foi o do mestre Terto, né? De forma original, assim. Sim, né? E ele tá... Aí eu achei interessante, né? Que fala que entre os eucaliptos eles conseguiram sobreviver, né? Eles não se sufocaram. Aí falou, né? Que com os eucaliptos várias pessoas foram saindo da região, mudando também, né? E o Sapé do Norte é uma região quilombola, que está localizada no Conceição da Barra, em São Mateus, né? E infelizmente ele faleceu, né, em 2022, e ele conseguiu manter a tradição viva, né? Que eu também vi, né? As relações que talvez se tinham no passado, né?
durante 64 anos e ele começou com 21 no Ticumbi e ele manteve por 64 anos. O mestre mais jovem assumiu o Ticumbi. Pô, imagina você ser nomeado mestre com 21 anos, cara. Tipo, né? É muita responsabilidade. Na ocasião, só para acrescentar assim, um dado histórico, na ocasião que ele foi nomeado mestre, o Ticumbi havia sido convidado para participar de um festival nacional em São Paulo, de grupos, de apresentação de grupos, né? E o mestre estava muito doente na época, né? Já idoso e tal. E aí ele primeiro tinha assumido que iria ele, né? Só que foi chegando a data, ele, pô, cara, não tem como, não tem condição. E aí ele perguntou, e agora? Como é que vai ser, né? E ele teve essa atitude, ele falou, não, eu levo, né? E ele tinha gente mais velha que ele no grupo já, né? Então, não, eu levo. E o mestre confiou, né? Então, já teve essa postura de ser um mestre mesmo, ainda não tendo experiência ou vivência, tempo de vida no mundo, né? Que mostra quanto que ele já tinha essa visão, né? E aí, você acha, assim, não só você, claro, com o Ticumbi, Inara com o Congo, vocês acham que esses legados, como que eles estão hoje, né? Eles estão resistindo, o Ticumbi, ele continua firme, né, resistindo, e as relações com os jovens, né? Se vocês acham que eles conseguem levar esses legados futuramente. E apesar que você já comentou um pouco sobre isso, como que dessa pequena reunião que vocês tiveram, né? Assim, eu entendo isso como um ciclo, né? Conversando até com um professor, um pesquisador, Oswaldo, né? E a gente estava buscando na etimologia, né, da palavra Ticumbi, né? O que significaria Ticumbi, né? E aí nessa pesquisa a gente chegou a diversas possibilidades, né? Uma das que mais me interessou, né, que eu acho que tem a ver também, assim, é uma transição, é uma transformação, né? Tipo, eu vi uma definição que Ticumbi no idioma local do Congo falaria sobre uma festa que passa do jovem, da idade de adolescente, que marca para ser adulto, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça também, talvez pela minha experiência própria, né? E é claro que no grupo, na apresentação, não tem nada que faça uma referência direta a esse momento, né? Mas, para mim, pega muito esse sentido de que é uma manifestação que você precisa ter uma maturidade que, como meu avô, não vem com o tempo necessariamente. Essa maturidade, ela vem com o entendimento da sua comunidade, da sua sociedade. O que precisa? O que o seu grupo precisa, né? Então, quando a gente entende que a gente tem jovens participando e que esses jovens, em 2024, estão aí repletos de estímulos, né? Essa geração que a gente tem agora é super estimulada, né? Ele pode ter um celular, um tablet, um computador e uma tela da televisão, tudo no mesmo ambiente ali, mexendo em tudo, né? Esse jovem, ele tende a se interessar menos por tradições, né? E aí o que acontece? Quando a gente traz esse jovem que tem esse vício, esse comportamento para dentro do grupo, o grupo, eu acredito que uma forma de fazer a manutenção é deixando ele mais solto, mais livre, para ter essa decisão, né? Porque se você entra em conflito, você também impede que ele faça esse movimento de se afastar e olhar de fora, como eu falei, né? E nesse movimento de se afastar e olhar de fora, ele pode agregar conhecimento, ele pode agregar pensamento, vivência, que quando ele retorna para o grupo, representa essa evolução, entre aspas, né? Porque ele pode muitas vezes ir para uma academia e voltar, ou ele pode ir para uma escola e voltar e entender, ou aprender a usar um aplicativo e criar um perfil do grupo no Instagram, no TikTok, né? E isso vai ajudar o grupo a talvez ter uma visibilidade maior, ou ser dono da própria narrativa, né? Que eu acho que é o mais importante, né? Que ele poder contar a sua própria história, né? Então, às vezes, um grupo, para ele se firmar, para ele se manter existindo, ele precisa
precisa que os seus participantes nesse mundo atual se apropriem, né, da sua própria história, da sua própria narrativa, possam contar do que são, possam falar, né? Então, às vezes, não é participando ali do grupo todo ano que ele vai conseguir ter esse entendimento, essa visão, né? Então, eu incentivo, eu falei com a galera lá na Casa da Barra, que é um espaço cultural que a gente tem lá em Construção da Barra, eu recebo esses jovens que fazem parte da rede de escola lá, né? Então, eles vão lá também participar das exposições, das propostas culturais do nosso espaço. E eu sempre falo isso com eles, né? Eu falo, cara, ó, tá vendo aqui esse espaço? Pô, eu brincava lá, eu participava do Ticumbi também e tal, sabe? Ó, agora eu pinto, trabalho com cultura, escrevo, né? Rodeio o mundo e tô aqui de volta dando a minha contribuição da maneira que eu posso, sabe? E agora, mais ainda, absorvendo, trocando ideia com os mestres de um outro lugar, como um aprendiz, né? E acreditando que essa cultura pode se manter. O estudo, a pesquisa que eu faço agora é inclusive no sentido de não deixar acabar, porque eu posso imaginar na estrutura do baile que tem agora, tem o Quino que escreve o baile, que faz as letras das músicas, né? E os outros que o meu tio Jonas, né, meu padrinho, irmão do meu pai, que também é o rei de Congo, ele faz a parte mais administrativa. Então, com o passar do tempo, essas funções foram ficando mais delineadas, porque era um mestre. Por exemplo, meu avô, ele fazia o baile, fazia a diplomacia, fazia tudo. Com a passagem dele, teve que se distribuir esses papéis. E aí que a gente vai vendo quanto que ele era forte, porque ele fazia tudo isso junto, né? Tudo isso numa pessoa só, condensado, né? E aí agora eu olho assim, cara, eu olho pro Quino e falo assim, cara, Quino, vamos sentar aqui, vamos conversar, né? Nesse último trabalho que a gente fez lá da Casa da Barra, que é um mini documentário junto com o IFAM para poder tentar preservar essas tradições orais, né? Registrar, né, as músicas, como que é a métrica, né? Nesse estudo eu já falei, cara, eu vou tentar absorver isso, sabe? Porque se algum dia o Quino não der conta, vai precisar de outra pessoa para escrever o baile. E, pô, eu tô aqui também. Eu gosto de escrever, eu gosto de música, sabe? E se o grupo precisar de mim, eu estarei aí disposto para isso também, assim, sabe? E eu vejo isso com uma naturalidade também, né? No passado eu sentia que isso era um peso, né? Conforme eu vou passando, o tempo vai se estendendo, eu percebo que eu vou ter a maturidade, se esse momento chegar, para também chegar nesse ponto. E assim eu vejo com a juventude, né? Eu enxergo que é todo um ciclo, né? Falei demais, mas eu acho que é por aí. Eu acho que aí pode vir a política pública, de dar o suporte para que o grupo, quando o jovem está ali naquele momento também e tal, não sei o quê. Não, poxa, o grupo recebe um auxílio para isso, porque se está sempre na dificuldade, sempre na pendência. Quantas vezes o mestre Terto não precisou tirar dinheiro do bolso para fazer as coisas, né? Quantas vezes o Rogério Medeiros não foi lá, vamos lá fazer, arruma daqui, arruma dali, tá? E outros do grupo internamente, o Rogério era de fora, mas, né, fez esse apoio nesse negócio. Então, o suporte, a política pública, eu acho que tem que entrar aí. Até hoje são os vassalos que contribuem com a camisa do uniforme anual. Por exemplo, quando não tem um edital, a gente não consegue aprovar algum edital no ano, os vassalos ajudam a puxar a vaquinha para comprar o combustível dos barcos que fazem a procissão marítima, fogos de artifício, água, sabe? Alugar uma tenda para colocar em frente à igreja, coisas que são simples, mas que mantêm a tradição acontecendo, né? Fica nítido aqui que a gente considera, né? A gente entende o lugar do Estado, né? Em ajudar nessa manutenção que muitas vezes está sendo falha, né? Eu acho que fica claro também que a gente entende que parte também é da própria comunidade, né, e dos próprios grupos tentarem, como vocês têm falado, estão tentando e conseguindo até hoje manter, mas ainda se preocupam, né, com quem vai continuar posteriormente, né? E eu acho que também já ficou um pouco claro, se vocês discordarem podem comentar alguma coisa, mas que também a importância da arte educação nisso, né? Que tanto dentro dos espaços culturais, por exemplo, a Casa da Barra já é
O movimento, quando vocês levam as exposições, levam a história, ou até mesmo você conta a sua própria história, você está fazendo esse movimento, né? E dos professores também, né? Em sala de aula, estarem consolidando a importância do patrimônio, né? Do patrimônio capixaba, né? Na vida de cada um dos nossos alunos, apresentando, olhando para dentro, né? É um movimento um pouco complexo, né? Mas é que quanto mais nós tivermos essa prática de mostrar a nossa própria história, né, vemos a riqueza que nós temos dentro do nosso estado, né, ela tem mais chances de ser preservada, né. E aí, passando para as considerações finais, né, abro a palavra para vocês fazerem aí a despedida, que a gente já está chegando ao final já. Fazer parte 2. Então, agradecer mais uma vez, uma conversa super rica e super importante. Eu me sinto aqui um estrangeiro nessa história, porque eu, mesmo acompanhando essas manifestações durante muitos anos, nunca, né, me aprofundei tanto, mas eu acho que o contato com o Rogério, com a Poena e com outros me fizeram ter um pouco mais uma visão, né, do outro lado. E isso foi uma coisa que eu desenvolvi com o tempo e estou desenvolvendo ainda, né? Da gente ter esse olhar e reconhecer essa importância. Eu acho que é lutar para que a gente consiga as políticas públicas necessárias. Não só, obviamente, aqui fica parecendo que a fala nossa é depender de política pública, né? A gente sabe tudo que todos os grupos fazem. Eu falo da minha parte como fotógrafo, como eu já citei aqui, da gente pegar e do próprio bolso e fazer e bancar e ir, porque a gente quer, ninguém pede para a gente ir, né? A gente faz porque a gente quer isso e da nossa parte é assim, como eu posso contribuir com isso, é assim, é com a minha profissão, é o meu olhar, né, que eu vou lá e contribuo dessa maneira. E eu acho que cada um tem que saber reconhecer isso, mas eu acho que tem que se brigar também pela política pública, porque muita verba vai para muito projeto aí que tem muito menos importância, não colocando a escala de valor e importância, né, não colocando, mas colocando. Acho que memória, tradição, né, e cultura, identidade vai ter a sua escala acima de outras coisas, e é isso. Acho que vamos lá, vamos continuar. E parabéns ao Thiago e a Inara aí pelos trabalhos também, pelas coisas que eles já desenvolveram. E a Mosaico Fotogaleria está sempre à disposição, sempre aberta para esse papel. E o que eu tenho feito hoje é conversar com os fotógrafos justamente para que eles tenham esse outro olhar, né? É muito difícil, a gente vai sempre lá capturar, né? Vou lá capturar, vou levar para casa, que lindo. Eu acho que é legal, a pessoa publica no Instagram, divulga e tal. Mas quem são essas pessoas, né? Como que elas estão, né? Recentemente a gente fez uma campanha lá para ajudar o Quino lá em Conceição da Barra e a gente ficou impressionado com a quantidade de fotografias que as pessoas compraram. Tipo assim, a Poena falava, não esperava vender metade das fotos. E vendeu muita foto, ou seja, existe o interesse, as pessoas valorizam, as pessoas reconhecem, mas ainda são poucas, né? Eu acho que pode se ampliar muito mais, e o que vai ajudar na preservação. Quanto mais reconhecimento, mais pessoas sabendo. Você dá um exemplo que foi terrível, que foi a questão do Ticumbi, que se apresentar numa escola de samba, e isso é importantíssimo. Eles vieram de lá sem cachê, chegaram aqui, a escola não cumpriu com o prometido, que era um básico, um lanche, uma coisa. Os caras iam voltar depois do desfile, não tinha nenhum hotel para eles. E, poxa, galera de idade, né? Galera de idade e tal, andou 5 ou 6 horas de ônibus, sei lá. Eu comprei essa briga, mandei mensagem assim, estou falando da minha parte, do meu depoimento, o que eu tentei fazer, eu não tenho nem ligação, o Berto não sabe nem quem eu sou, mas cara, eu fiquei revoltado com aquilo, com a falta de respeito. Ou seja, aqui aconteceu, eu mandei para vereadora de Vitória, um monte de gente, político, assembleia e tal, até os políticos mais de esquerda e tal, ninguém me respondeu, cara, ninguém se manifestou, porque eu não posso comprar briga com a Liege, sei lá o que, não sei se é isso mesmo. Mas ninguém olha como é que pode, né? Um grupo foi desrespeitado, os caras vieram aqui, saíram de Conceição da Barra. O mestre falou, não vamos entrar na avenida, voltaram para o ônibus e foram embora. O Apoena e mais não sei quem, mais os outros juntaram para pagar um lanche para eles poderem não voltar com fome, cara. Então, um outro exemplo
terrível de que não pode acontecer, tem que ter respeito. Para mim, toda apresentação que chamar um grupo desse tem que ter um cachê, tem que ter um negócio, o cara tem que receber, eles têm que ter essa valorização, é valorizar, não é comercializar. É falar, olha, você vai vir aqui, vai apresentar sua cultura e você vai receber por isso. Agradecer também, assim, cara, esse último tópico, assim, eu poderia falar também mais uma meia hora, porque eu estive presente, assim, e, sim, para resumir isso que você falou, esse comportamento do Ticumbi é uma das razões pelo qual o grupo está existindo até hoje, né? Pelo qual, assim, de ter vindo, né, ter se disposto a participar, mas ao perceber que o convite não respeitava o tanto que o grupo respeitou ao atender o convite, eles se retiraram, né? E é por isso que o grupo existe até hoje. Porque eles sabem se colocar, eles não aceitam tudo, não aceitam qualquer coisa, né? Então, tem um comportamento que, cara, serve de exemplo pra gente, assim, né? Então, é isso. Não vou ficar me estendendo muito, porque realmente isso tem muito pano pra manga. E agradecer aqui o convite do pessoal do Lancast, né? Para mim é uma felicidade muito grande poder falar um pouco da nossa história, poder falar um pouco da minha vivência, ainda mais falando de grupos populares, né? Dessas tradições que para mim são muito caras, muito ricas, né? E quero participar mais. Vamos viabilizar para que esse tipo de conversa possa acontecer e se expandir cada vez mais, porque são atitudes como essa que ajudam também, né, a fortalecer, né, os grupos, a fortalecer as estruturas, a fazer com que o poder público possa olhar de uma forma mais moderna, né, para que a gente não precise ficar apenas... Claro, os editais são interessantes, mas eles podem ser mais democráticos, né? Eles podem ser mais inclusivos, eles podem atingir esses mestres de uma forma mais fixa, que possa dar mais segurança para eles também, né? Se a gente for pensar que o Ticumbi ele ainda depende todo ano de escrever um edital para que ele possa ter condições mínimas, né? Se não tiver o edital aprovado, aí a gente tem que, mais uma vez, convocar a comunidade, que também não é um problema, sempre foi assim, né? Mas, como ele falou, não querendo depreciar as outras pessoas que têm projetos aprovados, mas a gente vê coisas sendo aprovadas, dinheiro público indo para projetos que, cara, sinceramente, né? Enfim, mais uma vez, obrigado, agradecer aos nossos amigos participantes e vamos, que o futuro é nosso. Então, também queria agradecer a oportunidade, que é sempre muito bom falar sobre um assunto que além de ser muito importante, né? Mas é um assunto que faz parte da nossa vida, né? Minha, do Thiago e do Lordelo também, de certa forma, mas é isso, né? O que você faz. E agradecer a Gabriela, agradecer a generosidade aí de vocês, a forma como foi conduzida esse bate-papo foi muito, muito legal. Gostaria que tivesse mais também. E também estar do lado do Thiago aqui também tá sendo uma honra, assim, tipo, a gente falar junto sobre esse assunto, né? E... Parece até uma conversa de Semune aqui, né? Pois é, Semune 2. Pois é. E aí é isso, assim, sempre, eu acho que além de tudo isso que os meninos falaram, que eu super assino embaixo, é de tentar lembrar sempre, né, tanto os congueiros como as outras pessoas que também participam e consomem, né, de certa forma, a cultura popular, né, assim, não no sentido pejorativo, mas, né, que tem essa visão dos mestres, né, os mestres antigos, eles têm muito para ensinar a gente de como a gente vê a manifestação, né, do nível de importância que a gente dá e qual o sentido, né, porque... quando esvazia, quando perde sentido, aí sim se transforma em uma outra coisa. Então, fazer as festas, né, mesmo antes da existência dos editais, as festas aconteciam, né, seu Alcides leiloava porco, leiloava galinha, fazia a prática da esmola, que é muito comum, né, esmolar, eles chamavam esmolar, né, para ir de casa em casa. Ir de casa em casa, né, e a festa era para São Benedito. Então, se não perder isso de vista, eu acho que tudo funciona, sabe? Então, assim, que bom que tem editais, que bom que tem incentivos. Eu acho que as coisas precisam só se adequar mais à lógica dos grupos, né? E não à lógica capitalista, assim, sabe?
Acho que é isso. Eu só tenho que agradecer a conversa, essa ótima conversa que nós tivemos, né? Agradeço em nome do LEM, né? Agradeço a você, Thiago, Gabriel e Nara, pela presença, por compartilhar a história de vocês conosco, né? Muito obrigada por participar do LEMcast. Agradecemos ao técnico Leonardo da Silva Coutinho e à estagiária Gabriela Rempel Sena pelo apoio operacional, ao apoio do Núcleo de Arte e Cultura e também da Coordenadoria Geral de Tecnologias Educacionais do CEFOR do IFES. Esse projeto foi realizado com recursos do FUNCultura, Secretaria da Cultura, Governo do Espírito Santo.